Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Livro, Vênus Prime 4. Por Paul Preuss e Arthur C. Clarke. Prólogo. Ela jazia exposta na mesa de operação. Homens e mulheres envoltos em filme plástico estéril debruçavam-se sobre ela, empunhando instrumentos negros. O cheiro rançoso de cebola ameaçava sufocá-la. Sua mente, involuntariamente, exibia complexos compostos de enxofre enquanto o círculo de luzes acima dela começava a girar em uma espiral dourada. William, ela é uma criança. Conforme a escuridão a envolvia, ela apertou com mais força a mão que segurava, tentando não cair. Resistir a nós é resistir ao conhecimento. Ela estava se afastando. Estava se elevando na espiral. A mão a qual se agarrava escapou de seu aperto. Ao seu redor, formas fervilhavam no turbilhão. As formas eram sinais. Os sinais tinham significado. O significado a engolfou. Ela tentou gritar, bradar um aviso. Mas, quando a escuridão a envolveu, restou apenas uma imagem, a imagem de nuvens rodopiantes, vermelhas, amarelas e brancas, fervilhando em um imenso redemoinho, grande o suficiente para engolir um planeta. Então ela se entregou e mergulhou infinitamente nelas. Blake não conseguia ver o que estava acontecendo. Haviam colocado uma cortina de tecido opaco para ocultar sua visão do corpo de Ellen. Ele estava assustado. Quando ela soltou sua mão, e a própria mão dela caiu inerte sobre os lençóis, ele pensou por um instante que ela estivesse morta. Mas a veia azul em sua garganta ainda pulsava, seu peito ainda subia e descia sob o avental áspero. O cirurgião e seus assistentes continuavam o trabalho como se nada de incomum tivesse acontecido. Ela está sob anestesia, disse um deles. Blake lutou contra a tontura ao ver as pinças e o bisturi, ao ver o bisturi e a tesoura descerem reluzentes e reaparecerem acima da cortina manchada de sangue. O cirurgião movia-se com rapidez e precisão, fazendo o que quer que estivesse fazendo no interior do corpo de Ellen. De repente, ele parou. Que diabos é isso? Disse com raiva, a voz abafada pela máscara de filme transparente. Blake percebeu o olhar nervoso de um assistente em sua direção. O jovem cirurgião se virou para encará-lo. Eles não o queriam ali, mas Ellen se recusará a deixá-los começar sem que ele estivesse ao seu lado. Com uma pinça, o cirurgião pegou um pedaço de algo escorregadio, parecido com um peixe, e o colocou em uma bandeja. Biópsia. Quero saber o que é isso antes de fecharmos. O técnico saiu apressado. Enquanto isso, o cirurgião se abaixou, retirou mais material e o lançou em uma bandeja maior que seu assistente segurava. Blake observou fascinado. O tecido prateado jazia em camadas, como uma água-viva encalhada, tremendo e iridescente. O cirurgião ainda tentava remover os últimos vestígios da substância do corpo de Ellen quando o técnico lhe entregou a análise. Nas páginas, Blake distinguiu gráficos, listas de proporções e pesos moleculares, além de imagens estereoscópicas em cores falsas. Muito bem, é melhor encerrarmos, disse o cirurgião. Quero que esta mulher permaneça sob vigilância intensiva até sabermos a que conclusão o comitê de pesquisa chegará. Blake voltou-se para a paisagem além da janela, a cidade de vidro cintilante e, mais distante, o labirinto de Noctis, um emaranhado de pináculos rochosos e ravinas profundas, mergulhado em azul escuro sob o brilho constante das estrelas. Ellen dormia profundamente sob um lençol espesso. Seus curtos cabelos loiros emolduravam o rosto liso e jovem. Os lábios carnudos permaneciam ligeiramente entreabertos, como se saboreasse o ar. Nenhum tubo ou fio penetrava sua pele delicada, os eletrodos de monitoramento pairavam no ar, sem tocar seu crânio frágil, seus pequenos seios ou abdômen esguio. Acima da cama, gráficos silenciosos exibiam funções corporais estáveis e tranquilizadoras. O quarto era silencioso e aquecido, quase sereno. Então a silhueta de um homem alto surgiu na porta, bloqueando a luz do corredor. Blake percebeu o reflexo na parede de vidro e se virou, esperando ver um dos médicos. Você. Ela precisa sair daqui. A vida dela pode depender disso. O homem permanecia na penumbra. Seus olhos azuis brilhavam no rosto moreno. Os cabelos grisalhos estavam cortados rente ao couro cabeludo, e ele vestia o uniforme azul marinho de um comandante da patrulha espacial. Não.
Vou tirar alguns minutos para falar com você, Blake. Que generoso! Retrucou Blake, irritado. 2 ou 3 minutos. Você viu o que eles tiraram dela? Vi alguma coisa. Não sei o que. Você sabe que ela não é como as outras pessoas. Não importa. O que ela precisa agora é de tempo para se recuperar. Ela está vulnerável aqui. Estamos transferindo-a de Marte. Os registros indicarão que a inspetora Troy passou por uma apendicectomia de rotina, cumpriu o período habitual de recuperação de 8 horas no hospital e recebeu alta sem complicações. É isso que os médicos também vão dizer. O rosto de Blake escureceu. Você domina a arte da argumentação, comandante, disse ele. Faça do seu jeito ou então. Já lhe dei opções antes. Acha que se arrependeu de confiar em mim? Blake hesitou. Talvez não em Paris. Eu prometi que o levaria até ela e cumpri minha promessa. Muitas vidas foram salvas por causa disso. Confie em mim novamente, Blake. Por que você se importa? Blake deu de ombros, frustrado. Nós dois sabemos que não posso impedi-lo. Mas vou ficar com ela. Eles a retiraram da cidade em uma van lacrada, seguindo por uma rota que os turistas da cidade labirinto jamais viam, um túnel de serviços que levava diretamente ao porto de transporte. A transferência para a cabine de um elegante avião espacial foi rápida e silenciosa. Em consideração a Ellen, a trajetória foi mantida baixa e lenta, com força G mínima durante a longa subida através da tênue atmosfera marciana até alcançarem a órbita da estação de Marte. Mas o avião espacial não acoplou à estação. Uma reluzente lancha branca, marcada com a faixa azul e a estrela dourada do Conselho de Controle Espacial, estava ancorada a meio quilômetro da gigantesca estação espacial, no lado voltado para o espaço. Conforme o avião espacial se aproximava com pequenos jatos de manobra, um tubo pressurizado se estendeu da escotilha principal da lancha e se encaixou firmemente na câmara de descompressão da aeronave. Ellen, Blake e o comandante foram as únicas pessoas que atravessaram o tubo. A tripulação da nave garantiu a segurança da transferência e a contagem regressiva durou meia hora. Ellen dormiu durante todo o processo. Pouco antes de a nave deixar a órbita, Blake conseguiu superar o ressentimento o suficiente para fazer uma pergunta ao comandante. Para onde vamos? Terra, respondeu ele. Onde na Terra? Por razões que você logo compreenderá, não posso lhe dizer. Parte 1. A ruína de uma rainha. Eles estavam sobre um precipício de rocha escura, acima de um rio caudaloso. O ar estava frio, e o céu límpido brilhava em um azul intenso. A luz tinha o tom de outubro. Seus cabelos eram da cor da palha e cintilavam naquela claridade outonal. O casaco de lã preta de gola alta descia dos cabelos curtos até as botas altas, ocultando o restante do corpo e absorvendo quase toda a luz que incidia sobre ela. A escuridão do traje era suavizada apenas por um lenço amarrado frouxamente ao redor do pescoço, seda crua azul escura, tecida com finas listras vermelhas e amarelas. Suas pequenas mãos fortes seguravam as pontas do tecido, com nós e franjas. Ela olhou para o homem ao seu lado com um sorriso tão hesitante e esperançoso que o coração dele se encheu de orgulho, e também de dor. Você estará sempre comigo, sussurrou Esparta. Sempre, respondeu Blake. A brisa agitou seus cabelos ruivos e rígidos, e uma mecha caiu sobre sua testa, projetando uma sombra fria em seu rosto. Mas seus olhos verdes brilhavam com calor. Enquanto você me quiser. Sim, disse ela. Eu vou querer. Sobre as vastas águas do rio, reflexos de luz solar dançavam. Se a luz tivesse som, eles teriam ouvido sinos de vento de vidro. Sparta pegou a mão de Blake e o puxou. Caminharam lado a lado ao longo do muro, ela segurando a mão dele com delicadeza. Blake lançou um olhar para trás, em direção ao alto da colina, onde se erguia a grande casa. A mansão do magnata do aço coroava um afloramento rochoso acima do rio Hudson, uma construção de basalto com altas chaminés, decorada com granitos e calcários exóticos vindos de Vermont e Indiana, coberta de ardósia e adornada com vitrais. O velho aventureiro que mandara construir aquele lugar fizera sua fortuna em outra época. Talvez se surpreendesse, mas não necessariamente desaprovasse, os usos que sua propriedade tivera nos 2 séculos seguintes. Gramados verdes, bem aparados e ainda úmidos sob o sol de outubro, estendiam-se desde a casa até a beira do penhasco e a linha escura da mata. À frente, uma longa alameda de cascalho serpenteava entre as árvores antes de alcançar a entrada principal.
Por trás do muro de pedra que cercava a propriedade, ocultos entre troncos densos e a folhagem outonal, havia lasers camuflados, trincheiras cobertas e canhões eletromagnéticos antiaéreos. Uma limusine robótica cinza subiu lentamente pela alameda. O rangido dos pneus sobre a brita soava mais alto que o sussurro das turbinas. Quando o veículo parou, as grandes portas da mansão se abriram e o comandante apareceu. Ao ver o homem muito menor que saía do banco traseiro, seu rosto se iluminou com um sorriso magro, mas afetuoso. Joseph! Ele desceu os degraus com a mão estendida. Joseph encontrou-o no meio da escadaria. Que bom vê-lo! O aperto de mãos foi seguido por um abraço rápido e firme. Os dois homens tinham a mesma idade, mas eram completamente diferentes em quase todos os outros aspectos. O terno de tweed de Joseph tinha cotoveleiras e estava folgado nos joelhos. Sua aparência e o leve sotaque centro-europeu sugeriam um intelectual deslocado, um acadêmico habituado a salas de aula e bibliotecas. O comandante, por sua vez, usava camisa xadrez e jeans desbotados, roupas que indicavam alguém muito mais à vontade ao ar livre. Surpreso em vê-lo pessoalmente, disse o comandante. Ele tinha um leve sotaque canadense, e sua voz lembrava o tilintar de seixos nas ondas recuando de uma praia. Mas muito feliz. Depois de analisar o material que você enviou, achei melhor compartilhar alguns dos meus pensamentos pessoalmente. E também tenho algo novo. Uma droga experimental. Entre. Ela está aqui? Não na casa. Ambas estão na propriedade. Quer vê-la? Eu trouxe algo comigo. Ainda não. Seria melhor que ela não visse o carro. O comandante falou brevemente em seu comunicador de pulso e a limusine robótica seguiu silenciosamente em direção à garagem. Os dois homens subiram os degraus e entraram na casa. Caminharam por um longo corredor revestido de painéis de madeira, ecoando sob seus passos, até a biblioteca. Funcionários uniformizados de branco inclinavam a cabeça em respeito e se afastavam para abrir caminho. Já se passaram 3 semanas desde que você a resgatou de Marte, disse Joseph. É impressionante como o tempo passa sem que percebamos. Resgatamos? O comandante sorriu. Sequestramos seria uma palavra mais precisa. E persuadimos Redfield a vir. Você não se deu ao trabalho de convencer os médicos dela, observou Joseph. Não gostei muito do cirurgião-chefe. Sim, bem, por mais arrogante que seja, parece ter feito um bom trabalho com ela, disse Joseph. Ela parece bem. No corpo. Os sonhos dela não são sintomas de doença. São a chave para tudo o que estamos enfrentando. Foi isso que você explicou. Quando entendermos o que ela sabe, mas ainda não sabe que sabe, triunfaremos no final. Então talvez você devesse contar a ela sobre você, sugeriu o comandante. Aguardo ansiosamente por esse dia. Você sabe que estou do seu lado, Joseph. O comandante encarou o homem mais velho com um olhar frio, azul acinzentado. Custe o que custar. Do outro lado do muro com vista para o rio, as árvores cresciam até o topo da falésia. Invisível entre a mata abaixo, um avião anfíbio passou zunindo pela trilha aérea que seguia o curso do rio. Um falcão pousou no topo de um carvalho avermelhado, dobrando cuidadosamente as asas angulosas, alheio ao homem e à mulher que caminhavam poucos metros adiante, à sua altura. O que você disse quando ele o convidou para entrar na polícia? Eu já te contei. Disse não. Você nunca consegue resistir a dar explicações. Ele sorriu. Ah, eu dei explicações. Disse, nasci rico e isso me arruinou. Disse que sou insubordinado por natureza e que não estou disposto a aceitar disciplina arbitrária de um grupo de pessoas que não são, evidentemente, mais inteligentes, mais experientes ou mais dignas de respeito do que eu. Ele continuou. Também disse que já sabia tudo o que queria saber sobre combate, disfarce, sabotagem e algumas outras artes obscuras. E que, se ele quisesse me contratar, poderia fazê-lo como consultor a qualquer momento. Mas eu não tinha o menor interesse em passar pelo treinamento básico, de novo, vestir um uniforme azul ridículo e receber um salário miserável apenas para participar da diversão dele. Isso deve tê-lo impressionado, comentou ela, secamente. Deixou meu ponto bem claro. Ele falou sem arrogância. Que eu não sou um soldado. Que não tenho interesse em matar, nem em morrer. Meu herói, disse ela, puxando mais para perto e entrelaçando os dedos nos dele. O que realmente te interessa? Sabe, livros antigos. Além de livros antigos? Ele sorriu.
Um pouco de barulho e fumaça também pode ser divertido. Além de fazer coisas explodirem. Meu verdadeiro interesse é garantir a nossa sobrevivência, disse ele. Ela lançou um olhar para o denso bosque de olmos e carvalhos que avançava sobre o gramado. Venha comigo, sussurrou, sorrindo. Estou com vontade de viver um pouco. As altas janelas da biblioteca davam para o gramado iluminado pela manhã. O que faremos com ele? Perguntou Joseph. Ele desviou o olhar. Observava os dois jovens junto ao muro. Dê-lhe mais uma chance. Depois desta manhã, deixe-o ir, disse o comandante. Ele estava de pé junto à lareira de pedra, aquecendo-se ao crepitar do fogo de carvalho. Você disse que poderia recrutá-lo. Eu tentei. O senhor Redfield é um homem independente. Seu sorriso era discreto. Ele foi muito educado. Podemos deixá-lo ir em segurança. O bem-estar dela é importante para ele. Da maior importância. Ele está apaixonado por ela, é isso que você quer dizer. A expressão de Joseph era quase impossível de discernir contra a claridade da alta janela. Ele tem noção de quanto ela pode ser ferida. Algum de nós tem? Não estava frio na sala de teto alto, mas o comandante esfregava as mãos repetidamente diante do fogo. Sim, bem? Joseph puxou distraidamente a pele sob o queixo e pigarreou. Se o deixarmos ir, ele terá de ser isolado. Eu providenciarei isso. A voz do comandante saiu como um sussurro áspero, quase inaudível, como areia na garganta. Você pode garantir? Não exatamente. O comandante lançou um olhar duro, azul, para o companheiro. Nossas opções são limitadas, meu velho amigo. Podemos explicar a situação a ele, pedir que venha conosco. Não podemos lhe contar mais do que ele já sabe. Nem mesmo ela deve saber. Acho que ela aceitará o caso. Ele pode não querer que ela o faça. Se ele se recusar, você sabe o que teremos de fazer. Eu odeio essas nossas drogas, disse o comandante com veemência. Odeio usá-las. Elas contrariam os princípios que você mesmo me ensinou. Kip, estamos numa luta aqui. Ele interrompeu. Mentir a mente de um homem, apagar memórias, isso é pior do que nada. É a memória de um homem, e a memória de uma mulher, afinal. Por alguns segundos, Joseph observou o homem curtido pelo tempo, parado diante do fogo crepitante, mas incapaz de se aquecer. Que inverno ele estaria revivendo em sua memória? Muito bem, disse o comandante por fim. Se ele não quiser se juntar a nós, eu o isolarei. Joseph assentiu e voltou-se para a janela. O casal que estivera junto ao muro havia desaparecido entre as árvores. Eles rolavam entre as folhas de outono, ofegantes e rindo como crianças. O cheiro úmido de folhas em decomposição era intenso, como o de uma adega antiga, um aroma embriagante que a enchia de alegria de viver. A respiração de ambos formava nuvens de vapor no ar frio. Então chegou o momento, como a borda de uma primeira corredeira, em que a emoção que os envolvia se misturou ao sangue correndo nas veias, e eles deixaram de se sentir como crianças. Seu corpo de bailarina, finamente musculoso, era de um branco pálido contra o negro do casaco aberto sobre as folhas. Havia câmeras e microfones microscópicos naquele pequeno bosque, assim como em toda a propriedade. Sparta sabia disso, embora acreditasse que Blake não soubesse. Seu olhar encontrou um deles, que brilhava como um pequeno cristal de carbono no tronco cinzento de uma árvore. Ela o encarou por cima do ombro de Blake. Expôs-se deliberadamente àqueles que observavam e escutavam. Em parte para desafiá-los. Mas principalmente porque amava Blake, e o teria assim, mesmo que não lhe permitissem tê-lo de outra forma. Mais tarde, ele permaneceu deitado ao lado dela, ombro contra ombro. Sua pele ainda formigava, e o rosto estava corado com uma felicidade que ele tantas vezes imaginara, mas que agora experimentava pela primeira vez. A cabeça dela repousava em seu braço. O outro braço pairava sobre sua pele, perto o bastante para sentir o calor irradiando dela. Ele passou o dedo médio pela fina linha rosada da cicatriz que ia do externo até o umbigo. Está quase desaparecendo, disse ele. Daqui a uma semana. Vou parecer um ser humano de novo, disse ela. Sua voz soava distante. Seus olhos fitavam o horizonte, além das folhas coloridas acima deles, através dos galhos até o céu escuro. Então vamos embora deste lugar. Ellen, disse ele. Com a prática, ficava cada vez mais fácil chamá-la assim, embora ele sempre pensasse nela como Linda, o nome com que nascerá. Somente Sparta se via como Sparta.
Ninguém mais conhecia seu nome secreto, assim como nenhum ser humano conhece o nome secreto de um animal. Acho que o comandante está cumprindo a palavra dele, disse ela. Este é o descanso e recuperação que ele vem me prometendo há tanto tempo. Descanso e recuperação, disse Blake, sorrindo. Muito revigorante. Ele se inclinou e beijou o canto de seus lábios inchados, sempre entreabertos. Muito reparador. Mas por que ele não nos diz onde estamos? Nós dois sabemos onde estamos, disse ela. Na reserva natural Hendrik Hudson. Podemos encontrar as coordenadas em qualquer mapa. Sim, mas por que ele não diz o nome do lugar? E por que não podemos ir e vir? Ele fez uma pausa. Na noite em que chegamos aqui, depois que você adormeceu, ele me disse que eu poderia ir embora quando quisesse, mas que, se fosse, não poderia voltar. Por que tanto mistério? Estamos do lado dele. Tem certeza disso? Disse ela. Não exatamente como uma pergunta. Mas Blake interpretou como tal, e isso o surpreendeu. Foi você quem? Tenho certeza de uma coisa. Ela o puxou para si, fazendo-o cobri-la, escondendo-se sob o peso quente do corpo dele. Que eu te amo. O homem que propôs o projeto Contique é Howard Falcon, disse o comandante. Ele mesmo pilotará a sonda até Júpiter. Era a mesma manhã ensolarada, mas ninguém poderia adivinhar isso pelo ambiente. Eles estavam em uma sala de reuniões escura no porão. As paredes e o teto eram revestidos com a mesma lã marrom do carpete. A única iluminação vinha de abajures com cúpulas de latão, colocados em pequenas mesas ao lado das poltronas de couro onde Sparta, Blake e o comandante estavam sentados. Como um único homem conseguiu tanto poder? Perguntou Blake. Falcon é um caso incomum, disse o comandante com a voz rouca. Isso explicará tudo. A escuridão da sala começou a se dissipar à medida que uma imagem surgia no centro do espaço. Logo a projeção preencheu o ambiente com a paisagem em movimento das altas planícies cobertas de artemísia do Arizona, vistas de grande altitude. O que vocês verão aqui aconteceu há 8 anos. O transatlântico Queen Elizabeth estava a mais de 5 quilômetros acima do Grand Canyon, navegando a uma confortável velocidade de 300 km por hora, quando Howard Falcon avistou da ponte de comando a plataforma de filmagem aproximando-se pela direita. Ele já esperava por aquilo, nada mais tinha autorização para voar naquela altitude, mas não ficou particularmente satisfeito com a companhia. Embora apreciasse qualquer sinal de interesse público, também desejava o máximo possível de céu vazio ao seu redor. Afinal, era o primeiro homem na história a comandar um navio com meio quilômetro de comprimento. Até aquele momento, o voo de teste transcorrera perfeitamente. Ironicamente, o único problema surgira com o porta-aviões Chairman Mao, com 50 anos de idade, emprestado do Museu Naval de San Diego para servir nas operações de apoio. Apenas um dos 4 reatores nucleares do Mao ainda funcionava, e a velocidade máxima do velho navio de guerra não passava de 30 nós. Felizmente, a velocidade do vento ao nível do mar era menos da metade disso, e não fora difícil mantê-lo em posição. No convés de voo, o ar permanecia calmo. Houve alguns momentos de tensão quando rajadas de vento ameaçaram desestabilizar a operação, mas assim que as amarras foram soltas o enorme dirigível subiu suavemente, em linha reta para o céu, como se fosse erguido por um elevador invisível. Se tudo continuasse correndo bem, o Queen Elizabeth IV não voltaria a encontrar o Chairman Mao por mais uma semana. Todos os sistemas estavam sob controle, os instrumentos de teste indicavam leituras perfeitamente normais. Falcon decidiu subir e observar o encontro de perto. Passou o comando ao segundo oficial e entrou no tubo transparente que atravessava o coração da nave. Ali, como sempre, foi tomado pelo espetáculo do maior espaço interno já ocupado por seres humanos na Terra. As 10 células de gás esféricas, cada uma com mais de 30 metros de diâmetro, estavam alinhadas uma atrás da outra como uma fileira de gigantescas bolhas de sabão. O material plástico que as envolvia era tão transparente que Falcon conseguia enxergar através de toda a extensão da estrutura e distinguir detalhes do mecanismo do elevador na outra extremidade, a meio quilômetro de distância. Ao seu redor erguia-se a estrutura tridimensional da nave, as grandes vigas longitudinais que se estendiam da proa à popa e os 15 anéis estruturais que formavam as costelas daquele colosso voador, definindo o perfil elegante e aerodinâmico do dirigível. Naquela velocidade relativamente baixa quase não se ouvia som algum,
apenas o suave sussurro do vento ao longo do casco e, ocasionalmente, o estalo discreto das juntas das nervuras e longarinas de titânio e composto carbono-carbono flexionando-se conforme as tensões se redistribuíam. A iluminação sem sombras das fileiras de lâmpadas no alto conferia a tudo uma curiosa aparência submarina. Para Falcon, essa impressão era ainda mais intensa por causa das bolsas de gás translúcidas. Certa vez, durante um mergulho, ele se deparara com um grupo de grandes águas-vivas pulsando lentamente sobre um recife tropical raso. As enormes bolhas de plástico que sustentavam o Queen Elizabeth frequentemente o faziam lembrar daquela visão, especialmente quando as mudanças de pressão as faziam irugar e refletir padrões de luz em constante transformação. Ele caminhou ao longo do eixo central do navio até chegar ao elevador da proa, localizado entre as células de gás 1 e 2. Ao subir para o convés de observação, percebeu que estava desconfortavelmente quente. A rainha obtinha quase um quarto de sua flutuabilidade a partir do calor residual produzido por sua usina de fusão em miniatura. De fato, naquele voo de teste com carga leve apenas 6 das 10 células de gás estavam em funcionamento. Essas células continham hélio, um gás cada vez mais raro e caro, enquanto as demais estavam preenchidas apenas com ar aquecido. Mesmo assim, o navio ainda transportava 200 toneladas de água como lastro. Operar as células nesse modo de ar quente criava alguns problemas técnicos no resfriamento dos corredores internos. Aquilo claramente exigiria ajustes. Falcon ditou um breve memorando para si mesmo em seu microgravador. Uma lufada de ar mais fresco atingiu seu rosto quando ele saiu para o grande convés de observação, banhado pela luz deslumbrante do sol que atravessava o teto de acrílico transparente. Lá encontrou uma cena de caos perfeitamente organizado. Meia dúzia de operários humanos e um número semelhante de assistentes super-chimpanzés trabalhavam na instalação de uma pista de dança ainda incompleta. Outros cuidavam da fiação elétrica, posicionavam móveis ou ajustavam as complexas venezianas do teto. Falcon achava difícil acreditar que tudo estaria pronto para a viagem inaugural dali a apenas 4 semanas. Mas aquilo não era problema dele. Ele era apenas o capitão, não o diretor de cruzeiro. Os trabalhadores humanos acenaram para ele, enquanto os simps exibiram largos sorrisos. Todos vestiam macacões azuis e brancos com os logotipos dos patrocinadores corporativos da rainha. Falcon atravessou a área de trabalho e subiu a pequena escada em espiral que levava ao esquiloge, já completamente terminado. Era o seu lugar favorito em toda a nave. Sabia, porém, que quando o dirigível começasse a operar comercialmente nunca mais teria aquele espaço só para si. Permitir-se-ia apenas 5 minutos daquele prazer solitário. Ele acionou o comunicador e falou com a ponte de comando, confirmando que tudo continuava normal. Em seguida acomodou-se em uma das confortáveis poltronas giratórias. Abaixo dele, descrevendo uma curva elegante, estendia-se a longa superfície prateada do envelope do dirigível. Falcon estava sentado no ponto mais alto da proa, contemplando a vastidão do maior veículo já construído para desafiar a gravidade próximo à superfície de um planeta. As únicas naves maiores em todo o sistema solar eram os cargueiros espaciais que percorriam as rotas entre as estações de Vênus, Terra, Marte, as luas e o cinturão principal, mas, na ausência de gravidade, o tamanho deixava de ser um fator limitante. Quando se cansava de admirar a rainha, Falcon podia simplesmente virar-se e contemplar quase até o horizonte aquela extraordinária paisagem esculpida pelo Rio Colorado ao longo de 500 milhões de anos. Além da plataforma de filmagem operada remotamente, que agora se afastara e registrava imagens da metade da nave, ele tinha o céu só para si. Lá em cima, o azul era profundo e vazio, embora o horizonte apresentasse uma leve névoa marrom arroxeada, a coloração permanente que a baixa atmosfera da Terra adquirira. Ao norte e ao sul, ele podia ver os rastros gelados deixados por espaçonaves intercontinentais subindo e descendo. Essas rotas eram cuidadosamente desviadas do corredor aéreo sobre o deserto, reservado naquele dia para a rainha. Um dia, pensou Falcon, usinas de fusão nuclear baratas substituiriam os combustíveis fósseis dos quais grande parte da economia da Terra ainda dependia. Então navios como o Queen Elizabeth cruzariam a atmosfera de forma silenciosa e limpa, transportando cargas e passageiros. Nesse futuro, o céu pertenceria apenas aos pássaros, às nuvens e aos grandes dirigíveis. Mas esse dia ainda estava a muitas décadas de distância. Mesmo assim, como diziam os pioneiros da aviação no início do século XX, aquela ainda era a melhor maneira de viajar.
Em silêncio e luxo, respirando o ar do próprio mundo, não isolado dele, perto o bastante da superfície para contemplar a beleza sempre mutável da terra e do mar. Os jatos subsônicos do último quarto do século passado eram pouco melhores que vagões de gado, abarrotados com centenas de passageiros sentados em até 10 fileiras. Agora, 100 anos depois, muito mais passageiros poderiam viajar com maior conforto, a uma velocidade comparável e com um custo real menor. Não que algum deles fosse viajar no Queen, o Queen e seus navios irmãos não foram projetados como transporte de massa. Apenas alguns entre os bilhões de habitantes do mundo teriam o privilégio de deslizar silenciosamente pelo céu em luxo absoluto, com uma taça de champanhe na mão, ao som sinfônico de uma orquestra ao vivo tocando no palco do convés de observação abaixo. Mas uma sociedade global segura e próspera podia se dar ao luxo de tais extravagâncias e, de fato, precisava delas por sua novidade e entretenimento, como uma útil distração dos agressivos negócios interplanetários que, com demasiada frequência, ameaçavam transformar-se em guerras precárias. E havia pelo menos 1 milhão de pessoas na Terra cuja renda disponível excedia 1.000 novos dólares por ano, isto é, 1 milhão dos antigos dólares que todos os demais estavam acostumados a ver debitados de seus cartões de crédito a cada transação. Portanto, a rainha não teria falta de passageiros. O comunicador de Falcon emitiu um bip, interrompendo seu devaneio. O copiloto chamava da ponte. Tudo pronto para o encontro, capitão. Já temos todos os dados de que precisamos daqui. Se estiver tudo certo, vamos prosseguir. O pessoal do vídeo está ficando impaciente. Falcon olhou para a plataforma de filmagem, agora a 1/4 de quilômetro de distância, acompanhando a velocidade e a altitude do dirigível. Certo. Prossigam como combinado. Vou observar daqui. Ele desceu a escada em espiral dos quiloji e caminhou de volta pela agitação do convés de observação, querendo obter uma visão melhor do meio do navio. Enquanto caminhava, percebeu uma mudança na vibração sob seus pés. As turbinas silenciosas estavam sendo desligadas e o Queen reduzia a velocidade. Quando chegou à parte traseira do convés, o navio estava praticamente suspenso, imóvel no céu. Usando sua chave mestra, Falcon saiu para a pequena plataforma externa que se projetava da extremidade do convés. Meia dúzia de pessoas podia permanecer ali, separada apenas por pequenos guarda-corpos da imensidão da estrutura e do solo, milhares de metros abaixo do horizonte artificial formado pela nave. Era um lugar emocionante e perfeitamente seguro, mesmo quando o navio estava em alta velocidade, pois ficava protegido no ar relativamente estagnado atrás da enorme protuberância dorsal do convés de observação. Ainda assim, os passageiros não tinham acesso a ele, a vista era vertiginosa demais. As tampas da escotilha de carga dianteira já estavam abertas como enormes alçapões, e a plataforma de filmagem pairava acima delas, preparando-se para descer. Ao longo daquela rota, nos anos vindouros, viajariam milhares de passageiros e toneladas de suprimentos. Apenas em raras ocasiões a rainha precisaria descer ao nível do mar para atracar em sua base flutuante. Uma rajada repentina de vento cruzado atingiu a bochecha de Falcon, e ele apertou o guarda-corpo. O Grand Canyon podia ser um lugar traiçoeiro em termos de turbulência, embora ele não esperasse grande coisa naquela altitude. Sem se preocupar muito, voltou sua atenção para a plataforma que descia, agora a cerca de 50 metros acima da nave. O operador que controlava o equipamento a partir da ponte era altamente qualificado e já havia realizado aquela manobra simples uma dúzia de vezes durante o voo. Era inconcebível que tivesse qualquer dificuldade. No entanto, ele parecia reagir com certa lentidão. A última rajada de vento havia desviado a plataforma quase até a borda da escotilha aberta. Certamente o piloto poderia ter corrigido antes disso. Havia algum problema de controle? Improvável. Esses sistemas remotos possuíam redundância múltipla, mecanismos de segurança contra falhas e diversos sistemas de backup. Acidentes eram raros. Mas lá estava ela novamente, desviando para a esquerda. Será que o piloto estava bêbado? Por mais improvável que parecesse, Falcon acionou o comunicador. Ponte, me passe para. Sem aviso, ele foi atingido violentamente no rosto por uma rajada de vento gelado. Mas não foi isso que interrompeu suas ordens. Ele mal sentiu o vento, paralisado pelo horror do que estava acontecendo com a plataforma de filmagem. O operador lutava para manter o controle, tentando equilibrar a aeronave sobre seus jatos de manobra, mas só piorava a situação. As oscilações aumentaram.
20 graus. 40. 60. Falcon finalmente encontrou a voz. Passe para o automático, seu idiota. Gritou pelo comunicador. O controle manual não está funcionando. A plataforma tombou de costas. Os jatos deixaram de sustentá-la e passaram a empurrá-la rapidamente para baixo, aliados súbitos da gravidade contra a qual haviam lutado até então. Falcon não ouviu o impacto, mas sentiu enquanto corria pelo mirante em direção ao elevador que o levaria à ponte. Os operários gritavam para ele, querendo saber o que havia acontecido. Levaria muitos meses até que ele próprio soubesse a resposta. Quando estava prestes a entrar no elevador, mudou de ideia. E se houvesse uma queda de energia? Melhor prevenir. Mesmo que levasse alguns segundos a mais. Mesmo que o tempo fosse essencial. Ele desceu correndo pela escada em espiral que circundava o poço do elevador. No meio do caminho, parou para verificar se havia danos na nave. Tinha uma visão perfeita. E o que viu gelou seu coração. A maldita plataforma havia atravessado o dirigível de cima a baixo, rompendo 2 células de gás no processo. Elas estavam desmoronando lentamente naquele instante, em grandes véus de plástico rasgado que se desfaziam no ar. Falcon não estava preocupado com a sustentação, o lastro poderia compensar facilmente, com 8 células ainda intactas. Muito mais grave era o dano estrutural. Ele já podia ouvir a estrutura de titânio e carbono-carbono ao seu redor rangendo em protesto sob cargas repentinas, anormais e excessivas. Por mais resistentes e flexíveis que fossem os componentes metálicos e as fibras de carbono, eles não eram mais fortes que as juntas que os uniam. A sustentação, por si só, não bastava. Se não fosse distribuída corretamente ao longo da estrutura, o navio se partiria ao meio. Falcon voltou a correr. Ele havia descido apenas alguns degraus quando um superchimpanzé, um dos assistentes que trabalhavam no convés de observação, surgiu descendo pelo poço do elevador, gritando de pânico e movendo-se com incrível velocidade, mão após mão, pela parte externa da estrutura treliçada. Em seu terror, o pobre animal havia arrancado o uniforme da empresa, talvez numa tentativa inconsciente de recuperar a liberdade de seus ancestrais. Falcon, ainda descendo o mais rápido que podia, observou a aproximação da criatura com certo receio. Um Simp perturbado era um animal poderoso, e possivelmente perigoso, especialmente se o medo superasse o condicionamento que o impedia de atacar humanos. Ao alcançá-lo, a criatura começou a dizer uma série de palavras, mas todas estavam embaralhadas. A única que Falcon conseguiu reconhecer foi um lamentoso chefe, repetido várias vezes. Mesmo naquele momento, percebeu que o animal ainda buscava orientação nos humanos. Sentiu pena da criatura, envolvida em um desastre humano muito além de sua compreensão, um desastre pelo qual não tinha qualquer responsabilidade. O Simp parou exatamente diante dele, do outro lado da treliça. Nada o impedia de passar pela abertura, se quisesse. Então moveu-se em sua direção, os lábios largos e finos retraídos sobre presas amareladas, expostas em puro terror. Agora seu rosto estava a poucos centímetros do de Falcon, e ele o encarava diretamente com olhos apavorados. Nunca antes Falcon estivera tão perto de um Simp, podia estudar cada detalhe de suas feições. Sentiu aquela estranha mistura de afinidade e desconforto que todos os humanos experimentam quando contemplam, dessa forma, o espelho distante de seu próprio passado evolutivo. A presença de Falcon pareceu acalmar o animal, os lábios fecharam-se sobre as presas. Falcon apontou para cima, para o topo do poço do elevador, na direção do mirante. Disse com muita clareza: Chefe! Chefe! Vá! Para seu alívio, o Simp entendeu. Fez uma careta que talvez fosse um sorriso e imediatamente voltou correndo pelo caminho de onde viera. Falcon lhe dera o melhor conselho possível. Se ainda existia algum lugar relativamente seguro a bordo do Queen, era naquela direção, para cima. O dever dele estava no sentido oposto. Ele quase havia alcançado a base da escada em espiral quando as luzes se apagaram. Com um estalo seco de polímero rompendo-se, a nave mergulhou de proa. Ainda assim, Falcon conseguia enxergar bem. Um raio de sol entrava pela escotilha aberta e pelo enorme rasgo no envelope do dirigível. Muitos anos antes, ele estivera na nave central de uma grande catedral, observando a luz atravessar os vitrais e formar poças de brilho multicolorido sobre as antigas lajes de pedra. O facho de luz deslumbrante que atravessava o tecido rasgado lá no alto fez com que lembrasse involuntariamente daquele momento.
Ele estava em uma catedral de metal e polímero, caindo do céu. Quando finalmente chegou à ponte e pôde olhar para fora, ficou horrorizado ao ver quão perto estavam do solo. A apenas 1000 metros abaixo erguia-se a paisagem mortal, pináculos de rocha e o rio vermelho de lama serpenteando pelo cânion, abrindo caminho através de eras geológicas. Não havia, à vista, nenhuma área plana onde um navio tão grande quanto o Queen pudesse pousar com segurança. Um rápido olhar para o painel de controle mostrou que todo o lastro havia sido liberado. Mesmo assim, a taxa de descida havia diminuído para apenas alguns metros por segundo. Ainda havia uma chance. Sem dizer palavra, Falcon sentou-se no assento do piloto e assumiu o controle da nave. O painel de instrumentos lhe dizia tudo o que precisava saber, falar seria supérfluo. Ao fundo, podia ouvir o oficial de comunicações transmitindo um relatório contínuo pelo rádio. Àquela altura, todos os canais de notícias da Terra e dos mundos habitados já deveriam ter sido interrompidos. Falcon imaginou a frustração dos diretores de programação. Um dos acidentes mais espetaculares da história estava acontecendo sem uma única câmera ao vivo para transmiti-lo. Algum dia, os últimos momentos do Queen talvez enchessem milhões de pessoas de admiração e terror, como ocorrerá com o desastre do LZ-129 em Denbur um século e meio antes. Mas não em tempo real. Agora o solo estava a apenas 400 metros de distância. Embora tivesse potência máxima disponível, Falcon não ousara utilizá-la antes, temendo que a estrutura enfraquecida desabasse sob o esforço. Agora percebeu que não tinha escolha. O vento os empurrava em direção a uma bifurcação no cânion, onde o rio era dividido por uma cunha de rocha, como a proa de um gigantesco navio fossilizado de pedra. Se o Queen continuasse naquela trajetória, atravessaria o platô triangular e acabaria com pelo menos 1/3 de seu comprimento projetando-se sobre o vazio. Quebraria como um galho seco. Ao longe, acima dos gemidos da estrutura sob tensão e do chiado do gás escapando, ouviu-se o assobio familiar das turbinas quando Falcon acionou os propulsores laterais. O navio cambaleou e começou a girar para bombordo. O som agudo de metal rasgando tornara-se quase contínuo e a velocidade de descida aumentara de forma alarmante. Um olhar para o painel de controle de danos mostrou que a célula número 5 acabará de desaparecer. O solo estava agora a poucos metros. Mesmo assim, Falcon ainda não sabia se sua manobra daria certo. Ele ajustou os vetores de propulsão para a vertical, tentando maximizar a sustentação e reduzir o impacto. O choque pareceu durar uma eternidade. Não foi violento, apenas longo. Prolongado. Irresistível. Parecia que o universo inteiro estava desabando sobre eles. O rangido de metal e laminado rasgando aproximava-se cada vez mais, como se alguma enorme criatura estivesse devorando lentamente o navio moribundo. Então o chão e o teto se fecharam sobre Falcon como um torno. A imagem holográfica desapareceu da sala de reuniões. Sparta, Blake e o comandante permaneceram sentados em silêncio na escuridão por alguns segundos. Finalmente, Sparta falou. Uma reconstrução muito convincente. Disse Blake, mexendo-se na poltrona. Lembro de ter visto os vídeos quando era criança. Mas não eram assim. É como estar dentro da cabeça do sujeito. Tivemos boa cobertura dos gravadores de voo, respondeu o comandante. Muitos deles continham informações confidenciais. Fez uma pausa. E você está certo. Também tivemos acesso às lembranças de Falcon. A partir de interrogatórios aprofundados com os sobreviventes? Perguntou Sparta. Exatamente. Na penumbra, os olhos pálidos do comandante pareciam pequenos pontos de luz refletida. Sparta o encarou na escuridão. Seu rosto ampliou-se uma dúzia de vezes sob a ampliação telescópica de sua visão, os pequenos movimentos de seus olhos frios o traíam. Até mesmo o súbito e forte cheiro que ele exalava o traía. Ela sabia que o comandante e seus colegas estavam usando nela as mesmas técnicas de sondagem molecular profunda, interceptando seus sonhos, registrando seus pesadelos para a posterior reconstrução. Reconstruções que podiam ser tão aterrorizantes quanto aquele documentário. Os olhos do comandante desviaram brevemente na direção de Blake antes de retornarem quase instantaneamente para ela. Ele estava confirmando suas suspeitas, ao mesmo tempo, indicando silenciosamente que aquela era uma informação que não podiam compartilhar com Blake. Sparta disse. Repita a cena do incidente com o SIMP, por favor. O comandante obedeceu, acionando os controles holográficos.
Quase instantaneamente, eles estavam novamente dentro da Queen, aquela catedral de plástico e metal que desmoronava lentamente. Falcon, descendo as escadas ao lado do elevador o mais rápido que podia, observava a aproximação do Simp com certo receio. Um Simp em pânico era um animal poderoso, e possivelmente perigoso, especialmente se o medo superasse seu condicionamento. Ao alcançá-lo, começou a gritar uma série de palavras, mas estavam todas embaralhadas, e a única que Falcon conseguiu reconhecer foi um lamentoso chefe, repetido várias vezes. Pare aí, ordenou Sparta. O holograma congelou. Você analisou a fala do animal? Perguntou ela. Os investigadores do acidente tentaram, respondeu o comandante. A lembrança de Falcon não era tão precisa. Não foi suficiente para recuperar as palavras. Muito bem. Prossiga. Mesmo naquele momento, Falcon percebeu que o Simp buscava orientação nos humanos. Sentiu pena da criatura, envolvida em um desastre humano muito além de sua compreensão, pelo qual não tinha nenhuma responsabilidade. A criatura moveu-se em sua direção. Seus lábios finos e largos pairavam sobre presas amarelas, expostas em terror. Agora seu rosto estava a poucos centímetros do dele. Falcon sentiu aquela estranha mistura de afinidade e desconforto que os humanos experimentam ao encarar, tão de perto, um reflexo de si mesmos no espelho do passado. Ele apontou para o poço do elevador. Chefe! Chefe! Vai! O Simp fez uma careta que talvez fosse um sorriso e saiu correndo de volta pelo caminho por onde viera. Já chega, disse Sparta. Pode cortar. Pobres animais, comentou Blake. Sparta lançou um olhar frio para o comandante. Que analogia você está tentando fazer aqui, comandante? Disse ela, com o tom beirando o escárnio. Será que tem algo a ver com o fato de que restava muito menos de Falcon do que de mim cada vez que tentavam me matar? Do que você está falando? Perguntou Blake, exasperado. O comandante ignorou a pergunta dela. A próxima cena que reconstruímos é muito mais recente. Foi gravada há 2 anos, nos escritórios da Central Terrestre do Conselho de Controle Espacial. Os indivíduos envolvidos não sabiam, ele tossiu levemente, que eu tinha acesso ao chip. Por que você quer ir para Júpiter? Como disse Springer quando partiu para Pluto, porque está lá. Muito bem, obrigado. E agora que esclarecemos isso, qual é o verdadeiro motivo? Howard Falcon sorriu para seu interrogador, embora apenas aqueles que o conheciam muito bem fossem capazes de interpretar aquela leve contração enrugada de seu rosto como um sorriso. Brant Webster era um dos poucos. Ele era o chefe adjunto de gabinete para planejamento do Conselho de Controle Espacial. Durante 20 anos, ele e Falcon haviam compartilhado triunfos e desastres, incluindo o maior de todos, a destruição da Queen. O clichê de Springer, começou Falcon. Acho que alguém já disse isso antes de Springer, comentou Webster. De qualquer forma, ainda é válido. Já pousamos em todos os planetas terrestres e em muitos corpos menores. Exploramos, construímos cidades e estações orbitais. Mas os gigantes gasosos continuam intocados. São os únicos desafios reais que restam no sistema solar. Um desafio caro. Imagino que você já tenha calculado os custos. Tão bem quanto qualquer um poderia. As estimativas estão aí na sua tela. Webster consultou os dados. Falcon recostou-se na cadeira. Lembre-se, meu amigo, não se trata de algo para ser feito apenas uma vez. É um sistema de transporte reutilizável. Depois de comprovado, poderá ser usado repetidamente. Abrirá caminho não apenas para Júpiter, mas para todos os gigantes. Sim, Howard. Webster examinou os números e assobiou. Não era um assobio de alegria. Por que não começar com um planeta mais fácil, Uranus, por exemplo? Metade da gravidade e menos da metade da velocidade de escape. Clima mais tranquilo também, se é que tranquilo é a palavra certa. Webster havia feito sua lição de casa. Não era a primeira vez que o departamento de planejamento pensava nos gigantes. A economia é mínima, respondeu Falcon, depois de considerar a distância extra e os problemas logísticos. Além de Saturno, precisaríamos estabelecer novas bases de suprimento. Em Júpiter podemos usar as instalações de Ganímede. Se conseguirmos chegar a um acordo com os indo-asiáticos. Esta é uma expedição do Conselho dos Mundos, não uma iniciativa de consórcio. Não há ameaça comercial. O Conselho Espacial simplesmente alugará as instalações indo-asiáticas em Ganimedes de que precisamos.
Só estou dizendo que é melhor começar desde já a recrutar asiáticos de primeira linha para sua equipe. Nossos amigos espinhosos não ficarão nada felizes se virem um bando de europeus bisbilhotando o quintal deles, que é como veem as luas de Júpiter. Alguns de nós, europeus, temos ascendência asiática, Webb. New Delhi ainda é meu endereço oficial. Não vejo isso como um problema. Não, imagino que não. Webster estudou Falcon por alguns instantes. O argumento em favor de Júpiter parecia lógico, mas havia algo mais por trás dele. Júpiter era o senhor do sistema solar, e Falcon sempre fora atraído pelos maiores desafios. Além disso, continuou Falcon, Júpiter é um enorme escândalo científico. Já se passou mais de um século desde a descoberta de suas tempestades de rádio, e ainda não sabemos o que as provoca. E a Great Red Spot continua sendo um grande mistério, a menos que você seja daqueles que acreditam que a teoria do caos responde a todas as perguntas sem solução. Creio que os indo-asiáticos ficarão encantados em nos apoiar, acrescentou ele. Você sabe quantas sondas eles já lançaram naquela atmosfera? Acho que umas 200. Só nos últimos 50 anos. Se contarmos desde Galileu Galilei, 326 sondas penetraram na atmosfera de Júpiter, cerca de um quarto delas foram fracassos totais. Aprendemos muito, mas mal arranhamos o planeta. Ele fez uma pausa. Você tem ideia do tamanho dele, Webb? Mais de 10 vezes o tamanho da Terra. Sim, mas você sabe o que isso realmente significa? Webster sorriu. Por que você não me conta, Howard? 4 globos estavam encostados na parede do escritório de Webster, representando os mundos habitados do Sistema Solar e a Lua. Falcon apontou para o globo da Terra. Olhe para a Índia. Parece pequena, não é? Bem, se você retirasse a pele da Terra e a espalhasse sobre a superfície de Júpiter, oceanos e tudo, ela ficaria mais ou menos do tamanho da Índia neste mapa. Houve um longo silêncio enquanto Webster assimilava a comparação. Júpiter está para a Terra assim como a Terra está para a Índia. Ele se levantou e caminhou até o globo terrestre. Você escolheu deliberadamente o melhor exemplo possível, não é, Howard? Falcon virou-se para encará-lo. Parece que foi ontem, Webb, mas não foi. Fizemos aqueles testes iniciais 3 anos antes do primeiro e último voo da Queen. Você ainda era tenente. Era isso mesmo. E queria que eu participasse da grande experiência, uma viagem de 3 dias pelas planícies do norte da Índia. Uma vista incrível do Himalaia, você disse. Perfeitamente segura, você prometeu. Disse que aquilo me tiraria do escritório e me mostraria como as coisas realmente funcionavam. Ele sorriu. Fiquei desapontado. Você sabe a resposta. O sorriso de Webster iluminou seu rosto redondo e sardento. Depois da minha primeira viagem à Lua, foi a experiência mais memorável da minha vida. E você tinha razão, perfeitamente segura. Sem nenhum incidente. A expressão de Falcon suavizou-se com a lembrança. Planejei que fosse bonito, Webb. A decolagem de Srinagar pouco antes do amanhecer. Sempre adorei o modo como aquela grande bolha prateada brilhava de repente quando surgia a primeira luz do sol. Silêncio absoluto, disse Webster. Foi isso que mais me impressionou. Nada daquele rugido ensurdecedor dos queimadores, como nos antigos balões de ar quente movidos a propano. Já era impressionante o bastante você ter conseguido colocar um reator de fusão em um equipamento de apenas 100 quilos, Howard. Mas o fato de ele também ser silencioso, pairando ali, bem acima de nossas cabeças, na boca do envelope, disparando 10 vezes por segundo, fazia aquilo parecer um verdadeiro milagre em funcionamento. Quando penso em sobrevoar a Índia, ainda me lembro dos sons das aldeias, disse Falcon. Os cães latindo, as pessoas gritando e apontando para nós, os sinos tocando. Sempre era possível ouvir tudo isso, mesmo durante a subida, mesmo quando toda aquela paisagem escaldante se estendia ao redor. Então chegávamos a uma altitude em que o ar se tornava agradável e fresco, uns 5 quilômetros, e precisávamos das máscaras de oxigênio. Fora isso, tudo o que restava fazer era reclinar-se e admirar a paisagem. Claro que o computador de bordo cuidava de todo o resto. E, enquanto isso, coletava todos os dados necessários para projetar o empreendimento maior. A Queen Elizabeth. Ainda não tínhamos escolhido um nome para ela. Não, concordou Webster, um pouco melancólico. Aquele foi um dia perfeito, Howard. Nem uma nuvem no céu. A monção só chegaria dali a um mês. O tempo parecia ter parado. Para mim também.
Mesmo já estando acostumado, eu ficava irritado quando os boletins de rádio de hora em hora interrompiam meus devaneios. Digo a você, ainda sonho com aquilo, Webster procurou a palavra. Uma paisagem infinita e ancestral. Aquele mosaico de aldeias, campos, templos, lagos e canais de irrigação, uma terra impregnada de história, estendendo-se até o horizonte e além. Ele desviou o olhar do globo, rompendo o encanto quase hipnótico. Bem, Howard, você certamente me converteu ao voo em dirigíveis. E também me deu uma noção da verdadeira dimensão da Índia. A gente perde essa perspectiva quando pensa em termos de satélites em órbita baixa, que dão a volta na Terra em 90 minutos. O rosto de Falcon se abriu em um leve sorriso. Mas a Índia está para a Terra. Assim como a Terra está para Júpiter, sim, sim. Webster voltou à sua mesa e permaneceu em silêncio por alguns instantes, examinando na tela plana as estimativas de Falcon para os parâmetros da missão a Júpiter. Então ergueu os olhos. Considerando seu argumento, e supondo que haja financiamento e cooperação disponíveis, há outra questão que você precisa responder. Qual? Por que você se sairia melhor do que quantas mesmo? 326 sondas que já fizeram essa viagem? Porque sou mais qualificado, respondeu Falcon, com voz rouca. Mais qualificado como observador e como piloto. Principalmente como piloto. Tenho mais experiência com voos em atmosferas mais leves do que qualquer outra pessoa no sistema solar. Você poderia atuar como controlador, sentado em segurança em Ganymede. É exatamente esse o problema. Um brilho intenso surgiu nos olhos de Falcon. Você não se lembra do que matou a Queen Elizabeth? Webster sabia perfeitamente bem. Ainda assim respondeu. Continue. Atraso de tempo, atraso de tempo. O pobre sujeito que controlava a plataforma da câmera achava que estava operando em ligação direta. Mas, de algum modo, o circuito de controle foi redirecionado por meio de um relé de satélite. Talvez não tenha sido culpa dele, Webb, mas ele deveria ter confirmado e reconfirmado. A conexão passou por um satélite de comunicação. Isso significa meio segundo de atraso na transmissão de ida e volta. Falcon continuou. Mesmo assim, não teria feito diferença se estivéssemos voando em ar calmo. Mas estávamos sobre o cânion, com toda aquela turbulência. Quando a plataforma inclinou, o operador corrigiu instantaneamente. Só que, quando os instrumentos a bordo receberam a mensagem, ela já havia inclinado para o outro lado. Ele fez uma pausa. Já tentou dirigir um carro em uma estrada esburacada com meio segundo de atraso na resposta do volante? Ao contrário de você, Howard, eu não dirijo, muito menos em estradas esburacadas, respondeu Webster. Mas entendi o que quer dizer. Sabe qual é a distância de Ganimedes até Júpiter? Cerca de 1 milhão de quilômetros. Isso significa 6 segundos de atraso na comunicação de ida e volta. Controle remoto simplesmente não vai funcionar, Webb. Você precisa de alguém no local para lidar com emergências no momento em que elas surgirem, em tempo real. Falcon endireitou-se na cadeira. Deixe-me mostrar uma coisa. Posso usar isto? Claro. Falcon pegou um cartão postal sobre a mesa. Cartões postais eram quase obsoletos na Terra, mas Webster parecia ter certa predileção por objetos antigos. A imagem mostrava uma paisagem marciana em 3D, decorada com selos raros de Mars. Falcon segurou o cartão na vertical. Este é um truque antigo, mas ilustra bem o que quero dizer. Coloque o polegar e o indicador de cada lado do cartão, como se fosse pegá-lo, mas sem tocar. Webster estendeu a mão sobre a mesa, posicionando os dedos com cuidado. Certo. Agora. Falcon esperou alguns segundos. Pegue. Sem aviso, soltou o cartão. Os dedos de Webster se fecharam no ar vazio. Falcon inclinou-se e recolheu o cartão do chão. Vou fazer de novo, disse. Só para mostrar que não foi sorte. Ele segurou o cartão outra vez. Webster posicionou os dedos quase tocando sua superfície. Mais uma vez o cartão caiu, e escapou de suas mãos. Agora tente comigo. Webster deu a volta na mesa e parou diante de Falcon. Segurou o cartão por um instante e, de repente, deixou-o cair. Falcon o apanhou quase antes de ele começar a cair. Seu movimento foi tão rápido que pareceu haver um pequeno clique no ar. Quando me reconstruíram, disse Falcon, com voz neutra, os cirurgiões fizeram algumas melhorias. Ele colocou o cartão sobre a mesa. Esta é uma delas. E há outras. Quero usá-las ao máximo. Fez uma pausa.
Júpiter é o lugar onde posso fazer isso. Webster fitou longamente o cartão postal, que mostrava os estranhos tons vermelhos e púrpura da escarpa de Trivium Charontis em Marte. Então disse, em voz baixa: Entendo. Quanto tempo você acha que vai levar? Com o apoio do Conselho Espacial, a cooperação dos indo-asiáticos e todo o financiamento privado que conseguirmos reunir, 2 anos. Talvez menos. Isso é muito rápido. Já fiz grande parte do trabalho preliminar. Em detalhes. O olhar de Falcon desviou-se para a tela. Webster suspirou. Muito bem, Howard. Estou com você. Espero que tenha sorte, você merece. Mas há uma coisa que eu não farei. O quê? Da próxima vez que você for voar em um balão, não conte comigo como passageiro. O comandante pressionou o controle. O holograma contraiu-se em um ponto escuro e desapareceu. Não sei quanto a você, Ellen, mas eu estou com fome, disse Blake. Não quero discutir tudo isso de estômago vazio. Você tem razão, respondeu o comandante. Já passou da hora do almoço. Não entendi. O espírito livre criou Falcon, disse Sparta. Ou melhor, recriou-o. Pelo mesmo motivo que me reconstruíram. Feche a boca, querido. A boca de Blake se abriu em descrença. Sua rúcula está aparecendo. O semblante impassível do comandante quase se desfez num sorriso. Com esforço, porém, ele manteve a dignidade enquanto levava à boca um garfo cheio de alface amassada. Foi você quem primeiro me disse o que eles queriam, lembra? Continuou Sparta, olhando para Blake. O imperador dos últimos dias. Sparta beliscava a excelente comida, que, como de costume, vinha em porções 4 ou 5 vezes maiores do que ela realmente comia. Naquele dia, anunciavam os cardápios impressos, havia uma seleção de saladas, seguida de bisque de tomate com crosta, depois uma variedade de quiches individuais e mini croque-monsieurs, e por fim sorvete de laranja com biscoitos de baunilha, tudo acompanhado por vários vinhos que Blake, Sparta e o comandante, como sempre, ignorariam. As pessoas que serviam aquela refeição opulenta, e o almoço não era nada comparado ao jantar, eram jovens, elegantes e alegres, vestidas com uniformes brancos. Falavam com facilidade quando alguém desejava companhia, mas eram notavelmente discretas. Naquele dia, permaneciam quase invisíveis. Sparta e Blake estavam hospedados havia uma semana naquela estranha casa segura, como o comandante a chamava. Frequentemente jantavam sozinhos sob os estandartes heráldicos que pendiam das altas paredes do salão principal, de estilo gótico. Em dias ensolarados como aquele, dramáticos raios de luz dourada atravessavam as claraboias de vitral, janelas que retratavam dragões, donzelas de vestes esvoaçantes e cavaleiros em armaduras. O homem que construíra a mansão era evidentemente um admirador de Walter Scott, ou talvez tivesse sonhado com Camelot. Acreditamos que eles já tinham Falcon como alvo antes mesmo do acidente, disse o comandante, colocando o prato sobre a mesa. Ele era o alvo. Blake finalmente conseguirá engolir os vegetais sem engasgar, mas ainda estava incrédulo. Afinal, aquele oficial do Conselho Espacial, o velho que Blake inicialmente imaginara ser apenas um colega de trabalho de Ellen, falava como se soubesse tanto sobre o espírito livre quanto o próprio Blake, informações pelas quais ele arriscara a vida para obter. O melhor piloto de balão do mundo, disse Sparta, como se fosse algo óbvio. Alguém percebeu, antes mesmo de Falcon perceber, que para viver nas nuvens de Júpiter seria preciso um balão. O que Júpiter tem a ver com isso? Perguntou Blake. Não sei, respondeu Sparta. Mas é Júpiter que sempre aparece nos meus sonhos. Ellen, o comandante tentou desviá-la do assunto. Caindo nas nuvens. As asas acima. As vozes vindas das profundezas. Blake olhou para o comandante. Os sonhos dela. Estamos trabalhando com base nas evidências, disse o comandante. Considere que, mesmo para o Conselho de Controle Espacial, seria quase impossível organizar uma operação com essa complexidade técnica, logística e política em apenas 2 anos. Acreditamos que Webster já sabia que Falcon queria ir a Júpiter antes mesmo de Falcon contar a ele. Exatamente, Blake. Antes mesmo de ele próprio perceber, disse Sparta. Ela se virou para o comandante. Eles sabotaram a Queen Elizabeth. Sua voz ficou rouca. Você sempre foi rápida em tirar conclusões. Ninguém conecta um sistema de controle remoto a um satélite por acidente. Nem antes nem depois daquele dia. Isso é loucura, disse Blake.
Como eles poderiam saber que Falcon sobreviveria à queda? Eles têm o hábito de correr riscos desnecessários. O comandante acrescentou. A plataforma da câmera começou a apresentar problemas assim que ele chegou à superfície. Não antes disso. Sparta assentiu. Deveria ser o lugar mais seguro se você estivesse fazendo as contas. As probabilidades. O próprio Falcon pensava assim. Então eles realmente cometeram um erro, protestou Blake. Ele voltou para os controles antes da queda da Queen Elizabeth. Quase salvou a nave. Mesmo assim, o acidente acabou sendo útil para eles, disse Sparta. Talvez até melhor do que esperavam. Ao contrário de você, disse o comandante, nele quase não restou um ser humano pensante capaz de interferir nos planos deles. Blake, agitado, empurrou a cadeira para trás e se levantou. Muito bem. Já perguntei isso antes. Você aí sentado representa pessoalmente a divisão de investigações do Conselho Espacial? O que vocês querem da Ellen? O que ela pode fazer que o Conselho já não tenha feito? Antes de responder, o comandante fez um sinal aos comissários para que limpassem a mesa e trouxessem o próximo prato. Há algumas coisas que o Conselho Espacial não faz muito bem, disse ele. Investigar a si próprio é uma delas. O senhor está dizendo o que eu acho que está dizendo. Não presuma nada, respondeu o comandante. E não perca a sopa de tomate. Blake hesitou, depois sentou-se abruptamente. Se o senhor quer minha cooperação, disse, com um sarcasmo infantil que denunciava sua frustração, preciso saber que, seja lá o que esteja planejando, não vai expô-la a mais perigo do que ela já corre. Antes que nós, homens, façamos qualquer acordo por ela, disse o comandante, talvez Ellen queira nos contar o que pensa. Estou curioso, disse Blake. Quero saber mais sobre Howard Falcon e sobre a missão com Tiki. Sparta refletiu por um momento. Então você ainda faz parte da equipe? Não, disse ela, pensativa. Acho que não. Não creio que isso seja um esporte coletivo. Blake passou toda a tarde tentando dissuadi-la de sua curiosidade sobre Falcon, que para ele parecia baseada em evidências bastante frágeis. Ele admitia que, no passado, fora um grande teórico da conspiração. Mas agora chegará à conclusão de que o espírito livre, os profetas, os atanasianos, como quisessem chamá-los, embora fossem um bando de fanáticos perigosos, tinham cometido tantos erros que estavam à beira da falência. Agora que o Conselho de Controle Espacial obviamente sabia tudo sobre eles, por que Ellen deveria continuar arriscando a própria vida? Ela o tratava com carinho, concordava com muitas de suas preocupações, fazia quase tudo, exceto prometer o que ele realmente queria ouvir, que abandonaria o Conselho de Controle Espacial. Por outro lado, também não disse que não o faria. Seu amor e sua afeição por ele pareciam inabaláveis. Mas, apesar de toda a paixão e dos argumentos de Blake, havia um núcleo frio dentro dela que permanecia intocado pela razão dele. Naquela noite, pararam diante da porta do quarto dela e Blake, impulsivamente, tentou beijá-la. Ela correspondeu, pressionando contra ele seu corpo esguio de dançarina. Seu corpo era rígido, mas ela recuou quando ele tentou avançar mais e entrar no quarto. Já te disse, disse ela, há câmeras e microfones lá dentro. No seu quarto também. Quase não me importo. Eu sei. Ela sorriu levemente. Até amanhã, querido. Fechou a porta com firmeza e a trancou. No quarto frio e escuro, despiu-se e foi para a cama nua. Naquela época e naquela cultura, a modéstia quase não reagia à nudez, e, naquele momento, seu corpo provavelmente já se tornará transparente, por dentro e por fora, para qualquer pessoa que a estivesse observando. Não era por causa de Blake que ela se preocupava com os observadores, era por causa do que eles observavam enquanto ela dormia. Ela não queria que ele compartilhasse suas visões, seus pesadelos, porque sabia que eles as compartilhavam. Com a ajuda de um mantra particular, o que alguns poderiam chamar de oração, obrigou-se a adormecer. Blake abriu a estreita janela o suficiente para deixar entrar o ar da noite. Pendurou cuidadosamente as roupas no armário. Alguns diziam que ele era um pouco vaidoso, e era verdade que gostava de estar impecável, qualquer que fosse o papel que estivesse representando. E, com câmeras observando-o, gostava de manter tudo perfeitamente organizado. Pulou-no na cama e se esticou sob os lençóis frescos. Ficou ali deitado, transbordando de esperança, medo e amor. Ela me ama. E também rígido, tomado por um desejo renovado e frustrado.
Muito tempo antes, haviam sido crianças juntos na mesma escola, uma escola especial para crianças comuns que estavam sendo preparadas para se tornar algo além do comum. O projeto chamava-se Sparta. Sparta significava treinamento e avaliação de recursos de aptidão específica. Fora criado pelos pais de Linda, ou melhor, pelos pais de Ellen, para demonstrar que todo ser humano possui múltiplas inteligências e que cada uma delas pode ser desenvolvida ao máximo por meio de estímulo e orientação. O programa Sparta combatia vigorosamente o preconceito de que inteligência era uma única coisa, algum ectoplasma misterioso chamado QI, ou que o QI fosse fixo, imutável ou, em qualquer sentido significativo, real. Nem todas as crianças do Sparta eram igualmente talentosas em todas as áreas, as pessoas são muito menos parecidas entre si do que ervilhas em uma vagem, mas cada criança florescia de alguma forma. Todos se tornaram atletas, músicos, matemáticos, lógicos, escritores, artistas e indivíduos social e politicamente competentes. Em uma ou mais dessas áreas, cada um se destacou. Mas, para Linda e Blake, durante a infância e a adolescência, aquela educação extraordinária era apenas escola. A escola para a qual iam, quisessem ou não. E um para o outro não passavam de colegas. Mais tarde, quando o assunto passou a ser sexo, aquela experiência deveria tê-los feito tratar um ao outro com a mesma naturalidade de irmãos. Mas não foi o que aconteceu. Ela demorou mais para perceber, ou talvez tenha resistido mais em admitir, mas estavam apaixonados um pelo outro. E, evidentemente, muito atraídos fisicamente. Ocorreu a Blake que há algo no ato de fazer amor com a pessoa amada que não pode ser imitado por nenhuma outra experiência da vida. Nenhuma quantidade de inteligência. Nenhuma quantidade de inventividade sexual. Nenhuma quantidade de amizade ou boa vontade. Nada pode elevar alguém àquele plano onde tudo parece bom, e todas as coisas boas parecem possíveis, sem amor. Assim ele ficou ali deitado entre os lençóis de algodão fresco, sorrindo tola e felizmente para as estrelas visíveis através da estreita fenda na parede de pedra que servia de janela. Sonhando com Linda. E com Ellen. E renovando a determinação de levá-la para longe de tudo aquilo. Ele nunca percebeu o momento em que seus devaneios se transformaram em sonhos. Uma hora depois, quando a casa estava mergulhada na escuridão, seu corpo imóvel e sua mente perdida nas profundezas do sono, a porta trancada do quarto de Sparta abriu-se silenciosamente. O comandante entrou. Iluminou os cantos do quarto com o feixe de uma pequena lanterna potente e fez um gesto em direção à porta. Um técnico entrou logo depois. Enquanto o comandante mantinha a luz fixa na lateral do pescoço de Sparta, o técnico pressionou uma pistola injetora contra a pele dela. Não houve qualquer som de protesto. Nenhum sinal de que sentirá a injeção. A droga entrou silenciosamente em sua corrente sanguínea. Pouco depois, seus pesadelos recomeçaram. A lua parecia um caique gordo navegando sobre mares frios e ondulantes de nuvens de outubro. Algo perseguia a lua. Ela ouviu a criatura aproximar-se muito antes de vê-la, uma coisa de asas negras, cujas batidas rasgavam a noite. Mas aquilo não era um sonho. Blake abriu um olho e viu uma silhueta negra deslizando silenciosamente pelo céu, passando diante de sua janela. Afastou os cobertores e rolou para fora da cama, espalhando-se no chão. Não sabia quanto tempo havia dormido, o padrão do luar no tapete sugeria que já passava da meia-noite, mas sabia o que era aquilo lá fora. Um Sark, um helicóptero de ataque, com rotores e turbinas programados para operar quase em silêncio. A máquina pairava suavemente e pousava no amplo gramado abaixo da janela. Um dos nossos ou um dos deles? Mas quem eram eles? E quem, afinal, éramos nós? De que lado Blake realmente estava? Ele permaneceu abaixado e rolou pelo tapete salpicado de luar até se esconder atrás do armário. Lá dentro, vestiu-se o mais rápido que pôde, calças escuras de lona, um suéter preto de lã, tênis pretos e um largo corta-vento de lona preta cheio de bolsos. Depois da fuga de Mars, quando Blake fora levado para aquele quarto, encontrara todas as suas coisas cuidadosamente limpas, passadas e organizadas. Um gesto atencioso para com as tropas. Só faltavam seus brinquedos. Suas ferramentas de arame. Seus componentes eletrônicos. Seus pedaços de plástico coletados aqui e ali. Ele não os culpava. Aquelas coisas eram perigosas. E, de qualquer forma, nos dias desde que chegará, já conseguirá repor a maior parte.
Era impressionante a quantidade de substâncias químicas potencialmente letais ou destrutivas necessárias para manter até mesmo um pequeno apartamento, quanto mais uma propriedade daquele tamanho. Aquele gramado verde e espesso onde o Sark acabará de pousar, por exemplo, um crescimento tão exuberante só era possível graças a generosas aplicações de nitrogênio e fósforo. Lá fora, no galpão do jardineiro, havia explosivos de alta potência praticamente à disposição. Fusíveis e circuitos de temporização apareciam por toda parte, inclusive escondidos em cantos da propriedade, nos mecanismos de alarme e vigilância raramente usados. Blake sabia onde estavam as câmeras. Sabia onde estavam em seu quarto e no de Ellen. Sabia até onde estavam escondidas entre as árvores da floresta. Ellen preferia fingir que não conhecia algumas delas. Para Blake, isso não fazia diferença. Enquanto isso, ele canibalizava qualquer coisa que achasse que as câmeras não conseguiriam registrar. Roubava o que seus anfitriões provavelmente não perceberiam que faltava. E escondia onde esperava que ninguém encontrasse. Por trás de molduras frouxas, sob prateleiras e em pequenos esconderijos improvisados, reuniu os frutos de suas explorações. Passou um longo minuto juntando as peças antes de colocá-las nos bolsos. Por fim, pegou um rolo de fita adesiva do suporte de gravatas, onde estava pendurado sob algumas gravatas de tricô. Enrolou a fita nas palmas das mãos. Parou junto à porta do armário e escutou. Mal conseguia ouvir o sussurro distante dos rotores gêmeos do Sark no gramado lá embaixo. Abriu a porta do armário. E caminhou diretamente para a janela, sabendo que as câmeras já estariam apontadas para ele, mesmo que antes tivesse conseguido escapar de seus olhos. Ela o puxou para dentro da porta aberta, mas, ao fazer isso, virou-se de repente. Blake cambaleou, perdeu o equilíbrio e, quase sem perceber, já estava deitado de costas no piso metálico. Um homem surgiu da escuridão atrás dela. Blake tentou se sentar. Mas na outra mão de Ellen, que ele ainda não tinha visto, havia uma pistola hipodérmica. Ela já havia disparado a carga paralisante na base do crânio dele. Ellen. Sua boca perdeu a capacidade de formar palavras. Seu olhar fixou-se no rosto dela, nos lábios que se moviam. Mas naquele rosto não havia compaixão. Nem amor. Apenas um sorriso branco e austero, no qual os dentes brilhavam como presas, e a língua parecia úmida e vermelha como fígado fresco. Você está começando a atrapalhar, Blake. Não vamos vê-lo por um tempo. Ela se endireitou. O homem atrás dela aproximou-se, ergueu Blake e o acomodou num assento de lona junto à antepara, prendendo-o firmemente no lugar. Blake não sentia nada além de um frio distante nos dedos das mãos e dos pés. Não podia fazer nada enquanto os dedos experientes do homem revistavam todos os seus bolsos, todos os esconderijos, encontrando tudo o que ele tivera tempo de ocultar. Ellen nem sequer ficou para assistir. O último vislumbre que ele teve dela foi sua silhueta escura saltando agilmente para fora da porta. Nos lugares onde o dia durava aproximadamente 24 horas, Sparta costumava levantar-se um quarto de hora antes do nascer do sol. Em outros lugares, tinha dificuldade para dormir. Blake, por outro lado, às vezes conseguia dormir até o meio da manhã, um talento que Sparta invejava, mas não conseguia compreender. Mas já estavam juntos havia tempo suficiente para que ela se acostumasse com isso. Por isso não achou estranho quando ele não apareceu para o café da manhã. Achou muito estranho quando ele também não apareceu para o almoço. Em sua experiência, o apetite de Blake jamais lhe permitirá pular 2 refeições seguidas. Naquele dia, ninguém mais apareceu para o almoço. O jovem comissário loiro não fazia ideia de onde o Sr. Redfield estava. Já terminou a salada, inspetora? A jovem comissária loira também não sabia explicar por quê, mas tinha certeza de que o comandante retornaria em breve. Tem certeza de que não vai provar o vinho, senhorita? As regras daquele lugar nunca eram ditas em voz alta, mas eram perfeitamente claras. Ali, os hóspedes cuidavam da própria vida. E todos os outros cuidavam da vida de Sparta. Quando, ao final de mais uma refeição vergonhosamente opulenta, chegou o café arábica de torra escura, preparado com perfeição, ela o tomou sem entusiasmo. Depois do almoço, subiu até o quarto de Blake. Do lado de fora da porta, parou para escutar. Através das paredes do quarto, podia ouvir o gorgolejar de canos antigos, o tilintar de panelas na cozinha do térreo e as vozes dos cozinheiros conversando sobre assuntos triviais. As janelas estreitas com caixilhos de chumbo estavam abertas.
Ela podia ouvir as cortinas farfalhando na corrente de ar irregular. Também ouvia os pássaros nas árvores de outono, alguns pardais atrasados na migração para o sul. Acima, ouviu o ruído de um fragmento de telha de ardósia, desgastado por séculos, aquecido pelo sol e expandindo-se lentamente até que seus últimos grãos presos se soltassem, deslizando pelo telhado íngreme. O pedaço rolou até a calha de cobre acima da janela aberta de Blake e caiu com um pequeno ping. Mas ela não conseguia ouvir Blake. Ele não estava no quarto. Não estava dormindo. Não estava mexendo no armário. Nem no banheiro, barbeando-se ou escovando os dentes. Ele não estava ali. Aquilo era muito curioso. Sparta inclinou-se até que seu rosto ficasse na altura da fechadura. Não para espiar pelo antigo buraco da chave, embora fosse assim que pareceria para quem estivesse observando, mas para sentir o ar ao redor da maçaneta. Percebeu o sabor picante dos olhos e ácidos característicos da pele de Blake, recentemente depositados sobre a camada de polimento de latão acumulada ao longo de séculos. E havia outra coisa. Ela lembrou-se de um velho enigma. 20 irmãos na mesma casa. Se você raspar suas cabeças, eles morrem. Fósforos. Havia um leve cheiro de fósforo no ar. Muito fraco. Ela se levantou. Como sabia que estava sendo observada, decidiu não entrar no quarto dele. A situação não era necessariamente ruim. Blake já desaparecera antes. Depois do incidente da Queen Elizabeth, por exemplo, quando ela ficou em Porto Esperuz e ele voltou para Arf. Ela passou meses sem notícias dele. Só o viu novamente quando ele apareceu caminhando em sua direção na superfície da Moon. Ou em Mars, quando ele insistiu em trabalhar no subsolo e os dois quase morreram. Mas Blake sempre tinha um bom motivo para desaparecer. Ainda assim, havia outra coisa estranha. Ela se perguntou se os fatos estavam ligados. Naquela manhã, quando se levantara da cama, sentirá o cheiro de massa de vidraceiro fresca. Um dos vidros da janela do quarto dela havia sido substituído durante a noite. Sparta passou a hora seguinte vagando pela casa e pelos jardins, determinada a parecer despreocupada. Blake não estava na biblioteca. Nem na sala de jogos. Nem na sala de projeção. Não estava no estande de tiro do porão, na academia, nas quadras de squash ou na piscina coberta. Não estava no jardim de inverno. Não estava jogando ferraduras nem croquet. Não estava jogando boliche na grama, atirando ao prato ou praticando pesca com mosca. Também não havia levado nenhum dos cavalos para um galope ao meio-dia. Na garagem ao lado dos estábulos, todos os carros habituais da propriedade estavam em seus lugares de costume. Mas uma grande janela no primeiro andar também havia sido quebrada desde o dia anterior. Vidraceiros trabalhavam na substituição de um dos painéis do vitral perolado. No meio da manhã, Sparta estava parada na ampla varanda dos fundos, encostada no corrimão rústico de pinho descascado e invernizado, observando a mata. Nada. Apenas o movimento ocasional de um esquilo, um rato do campo ou um pequeno pássaro cinzento. E as folhas caindo. Ela as observava cair. Com sua audição aguçada, conseguia perceber cada folha tocando o chão coberto de folhas secas. Blake tinha ido embora. O comandante a encontrou ali. Onde ele está? Perguntou ela em voz baixa. Eu disse a ele que podia ir quando quisesse. A voz do comandante era um murmúrio áspero, como pedra se raspando, mas havia algo oco nela. Naquela manhã ele não usava suas roupas de campo, e sim o uniforme azul impecável, com as poucas e imponentes fitas sobre o peito. Esta manhã, bem cedo. Nós o levamos de helicóptero. Ela se afastou do corrimão e o encarou com seus olhos azul escuros. Não. Você estava dormindo. Não podia ouvir. Eu não teria ouvido o helicóptero mesmo. Estava sob efeito das suas drogas. Ela deu um passo em direção a ele. Mas ele não queria ir. Os olhos dele eram mais claros que os dela, com manchas turquesa. Não posso mudar sua opinião. Fico feliz que saiba disso. Se quiser que esta conversa continue, comandante, pare de mentir. Os lábios dele se contraíram, num sorriso interrompido. Ele mesmo já usará aquela frase uma ou duas vezes. A esta altura você já sabe bastante sobre mim, disse ela, então deve suspeitar que, se eu colocar uma ideia na cabeça, posso derrubar esta casa e enterrar todos aqui dentro. A pele pálida dela estava ruborizada de raiva. Mas você não faria isso, respondeu ele calmamente. Você não é assim. Se você machucar Blake e eu descobrir, farei o possível para matá-lo.
Não sou pacifista por princípio. Ele observou por um instante aquela jovem aparentemente delicada, frágil e, ao mesmo tempo, imensamente perigosa. Então seus ombros relaxaram 1 ou 2 milímetros. Tiramos Blake daqui às 4 da manhã, sob forte sedação, disse ele. Ele vai acordar em seu apartamento em London com uma memória falsa, uma discussão com você. Ele terá a impressão de que você disse estar envolvida em um projeto sensível e perigoso demais para ele. E que, para o bem de ambos, insistiu para que ele fosse embora. Não aceito isso, disse ela. Ela sabia que ele ainda estava mentindo. Estou saindo daqui agora. A escolha é sua, inspetora Troy. Mas você sabe tão bem quanto eu que essa é a verdade. Eu nunca disse isso. Nem nada parecido. Você deveria ter dito. Por uma fração de segundo, a raiva dele igualou-se à dela. Seja qual for a lembrança que você plantou nele, não foi essa. Ela virou-se para ir embora. Quer saber o que realmente aconteceu? A tensão em sua voz o traiu. Era a última carta. Sobre seus pais? Ela parou, mas não se virou. Eles morreram em um acidente de carro. Vamos parar com essa farsa. Disseram a você que eles morreram em um acidente de helicóptero. Ela se virou novamente. Havia algo perigoso em sua postura agora. Você sabe de alguma coisa diferente, comandante? O que eu sei não posso provar, respondeu ele. Na voz rouca dele, ela percebeu algo novo. Não exatamente uma mentira. Ah, mas você quer que eu pense que poderia provar, e simplesmente não quer. Era isso que ele queria. Você também sabe meu nome, comandante? Perguntou ela. Não diga. Não vou dizer seu nome. Ele fez uma pausa. Seu número era LN 3085-1005. Ela assentiu lentamente. O que você sabe sobre meus pais? O que li nos arquivos, senhorita LN, e o que aprendi com as profetisas. Qual das duas coisas? Isso não sai de graça. O rosto dele endureceu novamente. Desta vez, pura franqueza. Você está dentro do jogo, ou não? Então ela entendeu o motivo do uniforme. O período de descanso e recuperação havia terminado. O apito havia soado. Era hora de voltar ao jogo. Ela suspirou, cansada. Muito bem. Fez uma pausa. Me coloque de volta no jogo, treinador.